Shalom, povo de Deus. Olha eu aqui, irmão Marcial Vargas, para mais um Entre Pai e Filho. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus tem colocado no meu coração. Sabemos que quando Jesus estava aqui na terra e ele foi tentado por Satanás, quando Jesus estava no seu pior momento, ele havia passado 40 dias e 40 noites jejuando. Satanás se apresentou no momento que ele estava mais fragilizado quanto à fome, porque 40 dias e 40 noites jejuando, convenhamos, ele devia estar com muita fome, pois Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele era um homem como eu, como você. A única diferença é que ele carregava a divindade de Deus em sua totalidade. Deus estava dentro dele. Ele e Deus era um só. E as Escrituras provam isso. Quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim, ninguém vem, é porque o Pai estava nele. E o caminho é ele. Então, quando ele estava aqui, naquele momento, depois do jejum, Satanás veio tentar ele e disse, se tu és Deus, transforma essas pedras em pães. Porque ele sabia que naquele momento, o ponto fraco de Jesus Cristo era a fome. E se Deus o assim fizesse à vontade do diabo, o qual Deus nunca faz, ele estaria colocando em tentação o seu jejum. E o que Jesus fez? Ele usou a palavra e disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, eu estou tentando colocar uma situação para que você entenda quem você é, quem nós somos e o poder que há dentro dos filhos de Deus. Quando Jesus Cristo estava na terra e ele usou a palavra, a mesma palavra ele deixou para mim e para você. Quando Satanás, não satisfeito, porque o diabo não fica satisfeito com uma derrota. Se há alguém persistente nessa terra, Satanás é um, e ele é persistente. Então, ele novamente levou Jesus Cristo ao monte e disse, te darei todo esse reino se prostrado me adorares. Veja, tudo o que Satanás quer de mim e de você é que você adore alguma coisa que ele tem disponível no seu reino. O diabo é astuto e ele coloca coisas com brilho, coisas que parecem ser maravilhosas, momentâneas, porque um momento de prazer, de felicidade, e ele acaba no dia seguinte muitas vezes. Isso é Satanás, porque ele não sabe, ele não tem vida eterna. Satanás, ele sabe aonde é o fim dele, ele já sabe. Então, quando você adora algo do seu reino, você está adorando Satanás. Por isso que o cristão deve ter muito cuidado. Satanás, ele vai nos apresentar as coisas, mas quando você vira o rosto, aí você diz assim, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus, como Jesus Cristo falou, e só a ele servirás. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tinha o próprio Deus dentro dele. E hoje, o Deus, o Espírito Santo, o Deus Espírito, ele está em corpos de carne. Ele não habita em templos feitos por mãos de homem, e sim em templos de carne feitos por ele mesmo. Portanto, os templos que Deus deu vida são os seus filhos, eu e você. É onde ele habita hoje, é onde ele caminha. Então nós sabemos que Deus está dentro de nós. Por isso que nós temos a mesma divindade, o mesmo poder de Deus em menor proporção dentro dos seus filhos. Porque ele disse assim, eu vou para meu Pai. Isto é escritura, Jesus disse lá em João, eu vou para meu Pai, mas eu voltarei. E eu estarei convosco e até mesmo em vós. Então se ele está em nós, nós carregamos o poder de Deus dentro de nós. E a mesma palavra que Satanás usou, ele usa contra nós. Ele vai colocar as suas coisas, os seus presentes, tudo que ele puder colocar para nos tirar
da presença de Deus, para que o Espírito Santo se entristeça e saia de nós. Nós temos que ter cuidado. E este cuidado requer cada passo que o cristão vai dar, estar e dar o passo de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, as Escrituras, é o nosso filtro. Tudo o que nós precisamos está nas Escrituras. Tudo o que nós buscamos está nas Escrituras. A nossa vida sendo guiado pelas Escrituras, nós certamente chegaremos a Cristo, porque Ele é a palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no princípio Ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne. E o Verbo habitou entre nós. Então Jesus Cristo era o Verbo, era a palavra viva no nosso meio. Quando nós deixamos nos guiar pela palavra de Deus, nós estamos deixando ser guiados por Cristo, por Jesus, pelo Pai eterno em todas as situações. Vale a pena ser guiado por este Deus.